Fala galera, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula do professor Gabriel. E nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a membrana, mas dessa vez vamos focar na conceituação de alguns terminhos que vão ser necessários para que vocês entendam os processos de transporte de substâncias através da membrana que vamos iniciar nas aulas seguintes. Então, enquanto a vinheta roda, deixa teu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e bora aprender? Vimos em nossa última aula a importância da membrana plasmática. Ela que é um componente celular magnífico que atua tanto delimitando o conteúdo da célula em si, mas também permitindo uma seletividade naquilo que entra e que sai da célula. E isso nós nomeamos de semipermeabilidade ou ainda de permeabilidade seletiva. O que significa dizer isso? Significa que a membrana plasmática ela seleciona exatamente aquilo que vai entrar, vai sair da célula e, bom, caso necessário, mesmo que seja contra a tendência natural das coisas, ela pode realizar um processo que irá trazer para o interior da célula ou levar para o exterior da célula uma dada substância, atendendo assim a sua necessidade. Então percebam o quão é importante a célula, em quão é importante a membrana da célula. E percebam também que esse processo é o que faz com que a célula adquira nutrientes, adquira gases, adquira água, adquira quaisquer substâncias, quaisquer compostos, quaisquer biomoléculas. Portanto, para compreender melhor como se dá esse transporte através da membrana, precisamos primeiro depreender melhor alguns termos e conceitos que talvez vocês já tenham domínio ou pelas suas aulas de biologia, ou pelas aulas de química, ou até mesmo através do teu conhecimento prévio, aquilo que você já dispõe de saber e já traz para essa aula. E para começarmos essa discussão, eu gostaria de lhes apresentar um conceito muito importante que é a solução. O que é uma solução? A solução nada mais é do que a união de um soluto e um solvente. Portanto, quando eu menciono solvente, acredito que deve vir à mente de vocês o solvente universal, a água. Isso. Por que solvente universal? Porque trata-se do solvente que tem a maior capacidade de solubilizar solutos. Ou seja, é um líquido que tem a facilidade de solubilizar uma grande quantidade de substâncias. Então, os solutos são substâncias, são compostos que serão solubilizados em um solvente. A água consegue solubilizar tantas substâncias, tantos compostos, tantos solutos, que ficou conhecida como o solvente universal e, portanto, nós utilizamos muitas vezes ela como um padrão, né, na hora de analisar algumas características químicas dos solventes. E nessa perspectiva, sempre que eu tiver um solvente mais um soluto, eu tenho uma solução. E existem duas soluções muito importantes para a célula. A solução que está dentro dela e a solução que está fora dela. A solução que está dentro, nós comumente chamamos de meio intracelular, que muitos até costumam confundir com o citoplasma,
mas eu preciso contar um pequeno engano que muitos cometem, que o citoplasma é diferente do hialoplasma. Muitas vezes o pessoal quer conceituar citoplasma como sendo a matriz intracelular, como sendo o meio, o fluido de dentro da célula. E na verdade não é. Esse fluido que a gente fala, essa matriz que a gente fala, na verdade é o hialoplasma ou ainda citosol. E o citoplasma é o hialoplasma somado às organelas. Então, tudo que eu tiver dentro da célula, tudo que eu tiver ali delimitado pela membrana é citoplasma, ok? Mas quando eu estiver me referindo apenas à matriz interna da célula, aquele fluido onde as reações irão ocorrer e onde estarão imersas as organelas, eu estou falando do hialoplasma. Um dos principais componentes que fazem parte do hialoplasma, que eu tanto vos falo, é a água. E essa água vai estar solubilizando sais que vão estar no interior da célula. Mas só existem sais e água no interior da célula? Não. Existem sais e água também no meio extracelular, na matriz extracelular. Lembrem também deste termo, matriz extracelular. Vai ser muito importante quando a gente estiver estudando histologia. E, bom, essa solução de água e sais pode ter sua concentração variada. Como assim, professor? Às vezes, a quantidade de sais para um dado volume de água é maior ou menor. E isso vai fazer com que a solução seja mais concentrada ou menos concentrada. E o universo é bem bacana, ele funciona de uma forma bem sistêmica, se é que eu posso dizer assim, frente às leis da termodinâmica, que tanto falam do caos existindo junto ao universo. Mas o que acontece é o seguinte, muitas vezes o meio intracelular tem uma concentração diferente do meio extracelular. E o universo, como eu disse a vocês, tenta meio que organizar isso aí, no sentido de manter em equilíbrio a concentração das soluções. Isso se dá pela própria lei da termodinâmica do caos, que prevê que a bagunça tem que acontecer, mas tem que acontecer em ambos os ambientes. Ou seja, que se eu tenho uma quantidade de partículas em um dado local, essa quantidade de partículas que está em maior número tem que também bagunçar em outro lugar. Tem que ir para um outro ambiente que tenha menor quantidade de partículas a fim de equilibrar as coisas e bagunçar em todo canto. E nessa perspectiva, o que é que vai acontecer? Sempre que um dos meios, ou meio interno à célula, ou meio externo à célula, estiver mais concentrado e o outro menos concentrado, a tendência que o universo impõe é que haja um equilíbrio. Portanto, imaginem que no meio extracelular, na matriz extracelular, exista uma maior concentração de sais naquele volume de água. A tendência é que a água de dentro da célula saia para solubilizar os sais que estão fora. Percebem a tendência por equilíbrio das concentrações? E isso nós chamamos de gradiente de concentração. O gradiente de concentração se estabelece quando da necessidade de equilibrar as concentrações entre dois meios diferentes que estão com uma concentração também diferente, tendo em vista a quantidade de água e de sais, ou seja, a quantidade de solvente e soluto. E, bom, isso é muito importante porque nós trabalhamos com
três situações. Uma situação onde o meio está mais concentrado, que é o que nós chamamos de meio hipertônico, um meio menos concentrado, que é o que nós chamamos de meio hipotônico, e um meio que apresenta o mesmo volume, para o mesmo volume de água, a mesma concentração de sais, a mesma quantidade de sais, que o interior da célula. Então, quando esses meios apresentam a mesma concentração, nós chamamos de isotonia, o meio isotônico. Então, eu tenho situação de hipertonia, hipotonia e isotonia. E isso vai fazer com que muitas vezes eu tenha que realizar o processo de transporte através de membrana da água, que a gente chama de osmose. Como eu disse a vocês no início dessa aula, nós vamos estudar os transportes de substâncias através da membrana. E, portanto, a osmose que eu acabo de mencionar na nossa aula é um tipo de transporte passivo. O que seria um transporte passivo? Primeiro, nós temos que entender que os transportes realizados através da membrana serão de três tipos. Poderão ser de três tipos. Os transportes passivos, os transportes ativos e os transportes por vesículas. Nas próximas aulas, nós vamos abordar um por um e estudar mais acuradamente como cada um funciona. E eu pretendo realmente trazer de uma forma bem completa a nível médio para que vocês possam de fato compreender como se dá cada um deles. E eu vou até fazer essas aulas no nosso quadro. E bom, o transporte passivo baseia-se exatamente na célula, permitindo que as leis do universo atuem sobre ela. Ou seja, que a tendência natural das coisas ocorra sem que ela se posicione contra. Lembra que eu disse a vocês que a ideia era sempre manter o equilíbrio, atuando através das leis da termodinâmica, através do caos? Exatamente. Então, muitas vezes, quando nós percebemos que o gradiente de concentração está a favor da entrada de uma substância no meio intracelular, vocês vão perceber que a célula vai simplesmente permitir com que isso aconteça. Ou às vezes, até mesmo as substâncias que estejam ali atuando como um soluto no meio externo estejam em maior concentração e, portanto, a água saia, como é o caso da osmose. Então, a célula vai permitir que o universo atue sobre ela de forma a seguir o curso natural das coisas. Logo, sempre que isso acontecer, nós denominaremos o transporte de passivo. Por quê? Porque a célula não precisou atuar nesse transporte, logo ela não gastou energia. Que energia? A adenosina trifosfato, o ATP, que nós vamos falar mais para frente dele, em outras aulas de bioenergética, para ser mais específico, onde vamos trabalhar ele bem mastigadinho e entender de fato o que é essa molécula e o quão importante ela é. Mas desde já eu quero que você saiba que essa molécula de ATP, adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina, é a molécula que vai conceder energia para algumas reações dentro da célula. Portanto, se eu não gasto ATP, que é a energia biológica, eu tenho um transporte passivo. Existem três tipos de transporte passivo. O transporte por difusão simples, difusão facilitada e osmose, que já perlustrei aqui seus saberes para vocês. Já os transportes ativos funcionam contra o gradiente de concentração.
Imagine que a tendência seja uma dada substância sair da célula. E de imediato ela não quer que essa substância saia porque ela precisa da substância dentro dela. Então a própria membrana vai gastar energia, a própria célula vai gastar energia muitas vezes para trazer ou para manter dentro dela aquela dada substância. Isso funciona muito com íons. Então vamos perceber que a maioria dos transportes ativos que ocorrem através da membrana vão se pautar no bombeamento de íons. Por isso que o transporte ativo mais famoso é a bomba de sódio e potássio, que será o nosso objeto de estudo na aula de transportes ativos. E por fim, os transportes por vesículas, que são nada mais nada menos que envoltórios construídos a partir da membrana. Geralmente essas vesículas são formadas quando a substância que quer entrar ou sair é muito grande e, portanto, não dá para passar nem através dos fosfolipídios e nem através das proteínas que constituem a membrana. Portanto, a própria membrana se dobra e envolve a substância para trazê-la ao seu interior ou até mesmo para levá-la para o seu exterior. Nessa perspectiva, nós temos a endocitose, que é o trazer para dentro da célula. Endo significa dentro, cito, célula, ose, neste ensejo, é processo. Logo, é o processo que trará a partícula para o interior da célula. E a exocitose, que fica bem óbvio, já que exo, se endo era dentro, exo é para fora, exatamente. Logo, a exocitose é o processo pelo qual a célula elimina uma dada substância ou põe ela para fora de sua membrana. E esses processos poderão ser realizados para o transporte de substâncias sólidas, que nós chamamos de fagocitoses, ou seja, quando eu estiver trazendo ali uma partícula sólida para o interior da célula a fim de que eu possa, né, quebrá-la e de imediato obter os nutrientes que fazem parte daquela molécula, eu denomino o processo de fagocitose, porque fago significa o quê? Comer. E quando for um líquido envolvido nesse transporte, eu denominarei o processo de pinocitose, porque pino significa beber, ok? Então, quando eu tenho um líquido entrando, ou até mesmo uma substância que não seja muito bem definida, então a gente tem ali uma pinocitose. Quando for uma macromolécula sólida, eu tenho uma fagocitose. E isso vai também ser objeto de discussão nosso quando estivermos falando sobre os lisossomos. Já a plasmocitose é exatamente quando eu estou eliminando substâncias que eu não quero no interior da célula, estou botando ela para o meio extracelular, e isso acontece também muito. E vamos compreender melhor esse fenômeno mais para frente. Bom, eu queria, de uma forma rápida, trazer para vocês alguns conceitos que muito utilizarão nas nossas aulas de agora em diante. Portanto, estudem, anotem esses termos, façam um mapazinho mental, um mapazinho de conceitos. Eu aconselho vocês a estudarem bem esses conceitos, porque eles serão mais para frente importantíssimos para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.